Queridos irmãos, muito boa noite. Hoje, dia 25 de novembro, olha só, que lembra isso? Daqui a um mês, não é? É aquela musiquinha que eu falo, logo passou janeiro, eu já começo a falar na musiquinha do Natal, porque eu falo, agora pega fevereiro, março, abril, maio, junho, daqui a pouco nós estamos em dezembro de novo. É a vida passando e somos nós vivendo, não é? Muitos aqui hoje com problemas que não tinham no domingo passado, quando aqui vieram, né? Outros com problemas que ainda não têm, mas nós vamos ter. Assim é a vida, assim caminha a humanidade. É título de filme, né, Paulo? Assim caminha a humanidade. Eu cheguei aqui 5 para as 7, entrei aqui 5 para as 7, mas desde 15 para as 7 eu estava ali fora. Eu deixei minha turma aqui e estiquei o carro para estacionar ali. Aí o rádio estava ali, tirei o CD e aí entrou no rádio. Entrou uma pregação. Me prendeu a pregação do camarada. O camarada estava falando em português e tinha um tradutor, um outro passando para o espanhol. E o pregador dizendo, atenção, para vocês que aqui estão me assistindo, em mais de 1.500 pessoas, estou aqui agora recebendo a informação do Espírito Santo que 158 que aqui estão declaradamente com sinusite estarão curados da sinusite. Olha, pô, você fala isso numa plateia de 3.000 pessoas, que tem 158 com sinusite, que a partir de agora vai estar curado. Aí isso me interessou, eu continuei. Olha, saiu até desemprego. Agora, quando eu desliguei, porque não parou. Ah, sim, depois ele fazia a previsão para os que estavam ouvindo, ele fazia a previsão para os ouvintes através do rádio. Depois da pregação para os que estavam ali presentes. Então ele falou, e atenção, e o cara passando para o espanhol. Milhões e milhões de pessoas que estão me ouvindo. Estou aqui agora recebendo o Espírito Santo, e ele não se engana, ainda dava esse destaque, que 2.367 pessoas que estão desempregadas serão reempregadas, conseguirão o seu emprego. Aí todo mundo gritava. É isso aí, povo, é isso aí, meus queridos. Pode tudo no mundo, a gente aceitar inclusive o que bem entender, querer o que quiser, fazer o que achar, nós somos livres, mas também o nosso sofrimento poderá se rolar e rolar por muitos e muitos anos, e às vezes uma vida inteira, se nós não reagirmos. Isso é cada um que tem que se abrir e procurar coisas sérias. Não estar na vida querendo levar vantagem em tudo, e até com Deus, porque isso é uma negociata, então vamos que vamos. Vamos nos curar. Jesus estalou o dedo, está todo mundo com o problema resolvido. Não é. O Espiritismo é essa doutrina diferente de todas as outras. Vem te dizer que você pode nunca mais vir aqui e estar melhor do que a gente. Desde que você já aprendeu o que tem que fazer, já viu isso, já viu o caminho, pois bem, vá cumprir a sua missão, a sua tarefa. Não é a frequência do centro, a frequência das igrejas, não é você estar lendo a Bíblia inteira, o Livro dos Espíritos, a codificação inteira, que vai por si só resolver o problema. Vai te trazer informações, mas a ação e a reação tem que ser sua, tem que ser minha. Ou nós fazemos, ou nós vamos passar aí, vamos atrás, opa, que maravilha, oba, oba, vamos embora. Pode tudo. Pode beber, cheirar maconha, não cheirar cocaína, fumar maconha, pode matar, pode roubar, pode tudo. Mas vocês sabem que não deve, nós sabemos que não deve. Nós podemos, mas quem faz errado vai sofrer as consequências. Então nós somos livres, e eu acho isso uma característica inalienável da humanidade, do ser humano, é ser livre. Você pode não ter comida para comer, mas você tem que ter liberdade. Como eu já disse uma vez, você tem a liberdade de subir num caixote e falar o que você bem entender na esquina da rua. Isso é inalienável, essa liberdade. E dessa forma nós temos aqui, com a liberdade, é uma opção. Nós podemos vir ou podemos não vir, nós temos que ter responsabilidade. E aqui nós estamos para estudar e aprender com essa orientação, esse conjunto de orientações que formam a doutrina espírita, que são realmente maravilhosos. São realmente, além de elucidativos, são convincentes pela clareza. Eu sempre exorto as pessoas, coloquem-se no lugar de Deus e vejam como Deus faria. Você vai ver que você teria a lógica de fazer o melhor possível. Se não sai o bom, se não sai o domínio de Deus explicitamente como sendo tudo de paz, é porque a guerra, a discórdia e tudo mais tem a ver com esse nosso livre-arbítrio.
com essa nossa capacidade, essa nossa liberdade de ser ou não ser aquilo que nós bem entendemos. Bem, queridos, com a presença dos bons espíritos, com a permissão de Deus, todos nós aqui, bem intencionados, com bons propósitos, vamos participar dessa palestra de hoje, com certeza, levando mais e mais informações que nos ajudarão a nos posicionar numa vida melhor, cada vez mais segura e cada vez mais de paz. Que assim seja, e dessa forma está iniciada a nossa reunião. Com vocês, Celi Machado. Uma boa noite a todos. E, continuando aqui o papo, começaremos o nosso papo com uma frase de Paulo aos Coríntios: posso fazer tudo o que quero, mas nem tudo me é lícito. Posso fazer tudo o que quero. Eu não li isso aí não, eu. Sei lá, né? Eu não li ao vivo ali, mas nós... Posso fazer tudo o que quero, mas não deixarei que nada me escravize. Muito bom, né? Paulo fez muitas cartas aos Coríntios, né? Paulo enviou muitas cartas, falou muito sobre várias situações, e essa é ótima, né? Realmente, se eu conheço, eu posso, porque tem que conhecer, não é? Se não conhecer, não pode nada. Mas mesmo conhecendo, posso fazer tudo que quero? Posso, mas nem tudo me convém, nem tudo me é lícito. Eu não posso ser escravizado pelo meu conhecimento. Isso é fundamental na nossa vida. No exemplo mais corriqueiro, mais bobo que a gente pode dar aqui, é a própria organização física. Eu posso comer qualquer coisa, qualquer quantidade. Não vai ninguém me policiar nem sair correndo com o meu prato, né? Eu vou lá, faço meu prato, tem agora esses restaurantes com essa variedade toda, a gente vai, pode encher quanto for e posso, mas não me convém. Não convém que eu faça isso, porque o resultado não vai ser bom, não é? Como também na nossa vida do dia a dia, eu posso falar qualquer coisa, mas também não me é lícito isso. Não me convém falar tudo o que quero, até porque tem um ditadozinho, né? Quem fala o que quer, ouve aquilo que não quer. Então não convém. Então, quando Paulo, né, fez essa recomendação aos Coríntios, ele não se referia a isso exatamente que a gente está falando, mas assim, de uma maneira geral, eu posso tudo, mas nem tudo me é lícito, nem tudo me convém. Então, isso aí é o princípio da lei de justiça. Porque o que é a lei de justiça? Não é? O meu direito, ele termina onde começa o outro. Não é? Eu tenho direitos, mas eu também tenho deveres. Então, o meu direito termina onde começa do outro. Nós temos no Livro dos Espíritos, na questão 875, a pergunta de Kardec sobre a definição de justiça. Como se pode definir a justiça? Eles dizem: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Então, para que eu respeite o direito do outro, realmente eu não posso fazer tudo o que quero, né? Eu não posso falar tudo o que quero, eu não posso fazer tudo o que quero. Então, aí nós vemos que a nossa liberdade, ela é relativa. Nós somos espíritos imortais, mas nós estamos num nível de inferioridade muito grande ainda. Então, nosso conhecimento é muito parco ainda. Nós não conhecemos tudo para sermos considerados espíritos superiores. Então, a nossa capacidade de escolha também é pequena, porque ela é relativa ao nosso conhecimento. Sem o conhecimento, nós não poderíamos escolher. Na questão 886, Kardec pergunta:
qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entende Jesus? E eles, numa resposta até grande, fazem comentários sobre isso. Destacamos o primeiro parágrafo. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Isso está atrelado àquele aconselhamento de Paulo. Tudo posso, mas nem tudo me é lícito, nem tudo me convém, exatamente por isso. Porque nós temos que ser caridosos. A caridade inclui benevolência para com todos. Então eu aí já não posso fazer tudo o que quero. Porque senão eu estarei escapando a isso, porque tudo que eu quero pode ferir o meu semelhante. Indulgência para com as imperfeições alheias. Também não posso falar nem fazer tudo o que quero, porque eu não estarei sendo indulgente. E perdão das ofensas. Então essa questão de O Livro dos Espíritos, ela vem também a completar aquele aconselhamento de Paulo aos Coríntios. O amor e a caridade, é um comentário de Kardec a essa questão 886, são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer todo o bem possível que desejaríamos nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Se nós não atendermos ao aconselhamento de Paulo, a gente não chega nisso aqui. Porque eu fazendo tudo o que eu quero, eu vou ferir, eu vou prejudicar, né? Então, é muito importante, é uma das minhas preferidas afirmativas de Paulo dentro das cartas que ele fez aos Coríntios. Tem outras ótimas, mas essa é muito boa. O conhecimento é necessário e fundamental à nossa evolução, porque senão eu não posso nada, não é? O querer só é poder quando existe o saber. Isso é de Santo Agostinho. Vou ligar a bênção. Começa a esquentar, não dá. Vamos lá. O conhecimento é fundamental à nossa evolução, mas ele também é perigoso, porque ele abre portas para muitas coisas que nós não deveríamos abrir. O conhecimento desacompanhado da moralidade é extremamente problemático, é mais nocivo que a ignorância. Mas nós não podemos viver na ignorância. O conhecimento, ele é fundamental à nossa evolução. Mas por causa dessa inferioridade nossa, ele pode nos levar ao orgulho, à vaidade e nos fazer pensar que somos superiores aos outros. Isso aí já é um problema muito grande para nós. Isso vai nos prender muito tempo nos planos de provação e expiação. A maioria de nós, aqui encarnados nesse planeta, a maioria está aqui para vencer isso. Ele é o pai de todas as inferioridades. Não é? O orgulho e o egoísmo é o pai de todas as inferioridades. Então, o conhecimento desacompanhado da parte moral leva a pessoa a se achar melhor que os outros, superior aos outros, achando que pode tudo. Mas, como a gente viu, poder até pode. Porque querer só é poder, como diz Santo Agostinho, quando existe o saber. Quem sabe pode, quem não sabe não pode, ainda que queira. Mas ainda que quem saiba possa, nem tudo lhe convém, nem tudo lhe é lícito. Mas aí isso só vai ser compreendido quando estiver associado à sabedoria. O conhecimento é o ato ou atividade de conhecer coisas, realizado por meio da razão ou da experiência. Não dá trabalho conhecer. A gente todo dia aprende alguma coisa, todo dia a gente conhece alguma coisa, por força da vida, das circunstâncias,
das relações humanas. Não é? Hoje, acredito que alguém que esteja com uma determinada idade, que quando criança não tinha ainda essa globalização, né, pela internet, nunca imaginaria, em algum tempo, estar sentado à frente de um computador, mandando mensagens para o mundo todo, fazendo seus pagamentos pela internet. Não é? Até bem pouco tempo, Deus me livre de alguém usar o banco. Não, era guardado dinheiro em casa e era tudo pago ali em dinheiro. Não se confiava no banco. Hoje confia-se na internet. Por quê? Perdão, estou pegando sem querer, né? A revelia, uma gripezinha aparecendo por aí. Mas os riscos que a gente corre na internet, a gente também corre no caixa eletrônico, com cheque que oferece a uma loja, né, com dinheiro em casa, porque o ladrão entra e rouba. Então, nós estamos sempre, né, correndo esses riscos todos. Então, nós vamos vendo que conhecimento é algo fácil de se adquirir. Muito fácil. Um conhecimento qualificado, especializado, esse até é um pouquinho mais difícil. Mas o conhecimento do dia a dia, esse é fácil, facílimo. Né? Não custa muito, não dá tanto trabalho assim. Porque ele acontece independentemente da nossa vontade. Né? A menos que a gente se tranque dentro de casa, não saia, não converse com ninguém. Mas, do contrário, o simples fato de estarmos ao lado de alguém que está conversando com alguém, a gente aprende alguma coisa ouvindo, sem querer a conversa. Porque se a gente está ali, está ouvindo, não é? Eu acho graça que eu aprendi um negócio dentro do elevador. Eu entrei e tinha duas senhoras conversando. Eu entrei, cumprimentei, fiquei ali, elas continuaram conversando. Eu não pude deixar de ouvir o que elas estavam falando. Uma coisa tão simples, mas que me foi tão útil. Botar um limão na fruteira com banana, que não vai mosquitinho. Eu vivia botando mosquiteirinho ali, ia espantando os mosquitinhos. Banana é algo que não pode faltar na casa da gente, é um alimento funcional e fundamental. Mas aqueles mosquitinhos em volta o tempo todo, acabou. Botei o limãozinho lá dentro da fruteira, espantou os mosquitinhos. Olha só, é um tipo de conhecimento. Qualquer coisa que se aprende é um conhecimento, independente da minha vontade. Oi? Não, o limãozinho, ele vai murchando, vai ficando meio podrezinho, a gente troca, bota outro, sem cortar não. Só o limão mesmo. O limão na fruteira, lá onde tem as bananas. Agora, o conhecimento sempre provém de alguma fonte externa. Nunca é intrínseco. Outras coisas que são, mas o conhecimento a gente adquire das coisas externas, das pessoas com quem convivemos, das observações que fazemos. Absorvemos o conhecimento tal como uma esponja absorve a água. Não tem como evitar isso, né? Se puser uma esponjinha perto da água, ela vai puxar a água, como a terra também vai puxar água para a raiz das plantas. Isso é inevitável. Mas aí é que está o problema. O que fazer com tudo aquilo que a gente conhece, com tudo que a gente sabe? É necessário que a gente saiba empregar esse conhecimento para que ele não nos prejudique. Porque longe da boa aplicação, o conhecimento pode nos prejudicar e muito. Temos aqui um recadinho de Platão. A coisa mais indispensável a um homem é reconhecer o uso que deve fazer do seu próprio conhecimento. Isso que é importante, porque conhecer é fácil, é muito fácil. Agora, fazer o quê? Reter esse conhecimento, ficar com ele, não fazer nada, não passar para ninguém, né? Ou, pior ainda, usá-lo para o mal. Então, esse recadinho de Platão é muito importante. Temos outro aqui de Lao Tse também. A sabedoria provém da fonte interior, ao contrário do conhecimento. Enquanto o conhecimento é de algo extrínseco, de algo exterior,
a sabedoria intrínseca. Ela vai sendo adquirida através da vivência que nós fazemos no nosso dia a dia, das atitudes que tomamos com o conhecimento que vamos adquirindo. Vem da síntese amadurecida de nossas vivências e de nossas reflexões. Aí, esse tipo, essa questão já não é tão fácil assim. Conhecimento é fácil de adquirir, mas sabedoria vai depender de uma série de coisas. Vai depender, inclusive, do atendimento ao aconselhamento de Paulo. Não é? Porque quem conhece acha que tudo pode, mas não pode. A sabedoria diz que não se pode fazer tudo o que se quer. Lao Tse diz que Lao Tse, ele foi um dos maiores filósofos, se não o maior, da China. Viveu por volta de 600 anos antes do Cristo, na mesma época que os 7 sábios da Grécia também viveram. Ele foi contemporâneo desses 7 sábios, mas ele não pertencia ao oráculo de Delfos, ele não fazia parte, mas ele foi um dos maiores filósofos da China. Ele escreveu livros extremamente importantes, um deles mostrando toda a importância da aplicação desse conhecimento. Ele tinha como nome o livro do caminho e da virtude. A gente volta, inclusive, a falar sobre ele. Ele disse o seguinte: para ganhar conhecimento, adicione coisas todos os dias, mas para ganhar sabedoria, elimine coisas todos os dias. Porque quando nós refletimos sobre os conhecimentos adquiridos, nós vamos peneirar, porque muitos não vão servir. Muitos são descartáveis e devem ser descartados. Muitos dos nossos conhecimentos devem ser descartados. Porque nessa questão de estarmos nos relacionando e aprendemos muita coisa que não vai servir, não deve ficar dentro da nossa mente, muita coisa. Então, nesse sentido que ele disse isso, e é verdade, para ganhar conhecimento, adicione coisas todos os dias, porque a gente ganha todos os dias conhecimento. Agora, para ganhar sabedoria, elimine coisas todos os dias. Façamos a reflexão diária e vamos vendo o que deve ser descartado, o que deve ser eliminado, o que deve ser colocado realmente para fora da nossa mente, para sobrar espaço para coisas importantes. Ainda disse também: inteligente é quem outros conhece. Sapiente é quem se conhece a si mesmo. Forte é quem outros vence. Poderoso é quem se domina a si mesmo. Eu fiz questão de ir buscando essas máximas desses sábios, porque isso vai caindo naquilo que a gente aprende na doutrina espírita. E essas afirmativas têm o mesmo conteúdo. Por isso são verdadeiras. Porque nós podemos ver que elas têm pares. Que pares? Pares com outros pensamentos e pensadores. Então, isso que dá um caráter de veracidade ao termo, ao assunto. A doutrina espírita, por exemplo, ela foi codificada nesses moldes. Análise dos pares. Kardec enviava questões a vários centros, cerca de 1.000 centros espalhados pelo mundo inteiro. E essas respostas voltavam com diferenças linguísticas, uma coisa muito simples para Kardec, uma vez que ele era doutor em línguas, mas todas com o mesmo conteúdo. Então, todas contendo a essência daquele conteúdo, todas elas, e ninguém se conhecia, era de todos os mundos. Então, esses sábios viveram em épocas diferentes, outros foram contemporâneos, mas todos eles trazendo a mesma essência, a do conhecer-se a si mesmo. Porque fora isso, a gente não consegue somar a esse conhecimento a sabedoria
necessária para não sermos prejudicados por eles. Na pergunta 1009, no parágrafo 4, quando Kardec perguntou sobre a questão das penas eternas, é uma resposta longa. No parágrafo 4, e ele foi comentado por alguns espíritos da verdade, por exemplo, essa dissertação é de Paulo. Tem uma frase assim, logo no início desse parágrafo 4. Gravitar para a unidade divina, esse é o objetivo da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas lhes são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. Isso também vem se somar ao que a gente vem falando até agora. A justiça é a sabedoria. A ciência é o conhecimento. E o amor é o que equilibra o conhecimento e a sabedoria. Sem amor, o conhecimento vai se perder ou vai ser usado de forma indigna e não se alcançará a sabedoria. Então, amor é aquele que vai fazer o equilíbrio entre o conhecimento e a sabedoria. Sem isso, nós não conseguiremos alcançar a unidade divina. Para gravitar até ela, é necessário essas 3 coisas: justiça, amor e ciência, né? Nietzsche nos ensina que as posições extremas não são seguidas de posições moderadas, e sim de posições igualmente extremas e contrárias. É fundamental o amor para nos mostrar quando o conhecimento deve ceder lugar à sabedoria. É importante encontrar o meio. E com atitudes extremas, nós só vamos encontrar também resultados extremos, como disse Nietzsche. Quem busca extremos corre o risco de passar da virtude à maldade, rapidinho. Ainda pensa assim, como que eu pude ser capaz de, num minuto, pensar tão diferente? Porque estava no extremo. O extremo vai levar a outro extremo. Ele não vai realmente resultar em situações moderadas, em pensamentos de equilíbrio. Ele vai levar a pessoa a outro extremo. Quem busca extremos corre esse risco, né, de ir da maldade até a uma insanidade. Isso porque as paixões costumam levar a ações totalmente desmedidas. As paixões, elas fazem que a gente perca o controle das nossas emoções. Ela é extremamente importante, a gente já até falou sobre isso. Se não fossem as paixões, nós não evoluiríamos. Agora, no momento que nós perdemos as rédeas disso aí, se a paixão nos dominar, é um cavalo desgovernado. O cavalo é extremamente importante em determinadas regiões para fazer transporte. É fundamental, mas nós temos que controlá-lo. Nós temos que manter as rédeas, senão ele vai nos derrubar. Então isso acontece toda vez que nós deixamos que as nossas paixões superem a nossa inteligência e descontrolem as nossas emoções. Aí ficaremos nos extremos e cometeremos uma série de insanidades. O conhecimento pode nos levar a atitudes extremas, mas a sabedoria nos mostra o caminho do meio. Por isso que ela tem que estar acompanhando esse conhecimento. Nós temos que fazer esse esforço, né? Que é um dos pilares do budismo. O budismo nos mostra, nos fala para encontrar o caminho do meio. É fundamental, é o que pode nos levar a uma felicidade, a uma paz. Para Buda, a felicidade e a ausência de problemas estão em saber encontrar o ponto equidistante entre o fácil e o difícil, o superficial e o profundo, o prazer e a dor. Se encontrarmos o meio disso aí,
conseguiremos passar por todas as situações com menos dificuldade, com menos sofrimento. Um dos ensinamentos de Tao Te Ching, que é o livro do Caminho e da Virtude, escrito por Lao Tse, diz o seguinte: a afeição extrema significa um grande desgaste e as posses abundantes, grandes perdas. Olha aí a necessidade do meio, né? E o perigo dos extremos. Isso tudo nós vamos vendo que esses sábios, eles vão se encontrando em suas ideias, com os mesmos conteúdos, né? Olha que importante esse ensinamento de Lao Tse. A afeição extrema significa um grande desgaste e as posses abundantes, grandes perdas. Se você perceber quando tiver o suficiente, não entrará em desgraça. Se souber quando parar, não estará em perigo. Dessa forma, é possível viver muito tempo. É a sabedoria associada ao conhecimento. Porque aí a gente sabe quando parar. Quando fala que a afeição extrema significa um grande desgaste, a gente tem esses exemplos dentro da nossa própria casa. Dê amor demais a um filho e não dê limites não, para ver o que vocês vão criar. Monstrinhos. Verdadeiros monstrinhos. Que vocês não vão conseguir domar na adolescência. A menos que sejam almas nobres, evoluídas, que por conta própria vão seguir um bom caminho. Mas na Terra não é muito comum, né? Na Terra não é muito comum, não é a maioria, né? Essas almas não são a maioria. Então, amor em excesso faz com que a gente não dê limites. Dizer sim sempre é um erro, não é? Então, tudo em excesso é perigoso. Comer em excesso faz mal, dormir em excesso faz mal, trabalhar em excesso faz mal, tudo em excesso faz mal, como de menos também faz. Então, o que é necessário? Encontrar o equilíbrio, o meio. Por isso que ele diz aqui, se você perceber quando tiver o suficiente, não entrará em desgraça. Não é? Existem pessoas que não conseguem impor a si mesmo limites necessários à sua própria saúde, em todos os sentidos. E continua, encontrar o equilíbrio no momento de agir não significa ter medo, nem falta de iniciativa, mas alcançar um horizonte suficientemente amplo para entender que a verdade e o que é mais importante, a conveniência, nunca será encontrada nas posturas radicais, não é? Nem nos extremos. Então, é extremamente importante essas recomendações. E a gente vai vendo que isso está contido lá no aconselhamento de Paulo. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Aristóteles disse, a virtude consiste em saber encontrar o meio termo entre dois extremos. Sempre o meio, sempre o equilíbrio, sempre e sempre o suficiente. Não menos e não mais. Quem tem o suficiente, tem tudo. Quem tem o suficiente para viver, tem tudo. Não tem que se preocupar com os excessos e nem com as privações. Tem o suficiente. Essa palavra é chave. Esse meio termo é chave de felicidade, né? E não de cadeia. Esse meio termo será encontrado na capacidade que tivermos para compreender as coisas. Sem a compreensão das coisas, a gente não consegue atingir o meio. Então, olha a necessidade, o esforço que nós temos que fazer com aquilo que conhecemos para analisar e para deixar que a sabedoria nos guie dentro do nosso conhecimento. Um dos aforismos de Buda diz o seguinte: a dor é inevitável,
mas o sofrimento é opcional. Não estamos aqui estudando os filósofos chineses nem o budismo, apenas mostrando a essência do ensinamento é a mesma. Isso é verdadeiro, isso é a análise dos pares. Falam da mesma coisa, explicam a mesma coisa, ensinam a mesma coisa. São as verdades universais, que não está com o budismo, com o espiritismo, com outras religiões, com o esoterismo, está com o universo. Pertence a Deus, a verdade do universo. E elas têm sido reveladas, essas verdades, em todos os tempos. Lao Tse, 600 anos antes do Cristo. Os livros védicos, 1.500 anos, não é? Por Vyasa. Então, realmente são precursores de Jesus, precursores dos ensinamentos dos espíritos. Então, esse meio termo nós só vamos encontrar se realmente nós nos esforçarmos para isso. Buda continua dizendo: do nascimento à morte, a vida está repleta de dor. E isso nós aprendemos também no Espiritismo. Por que não? Estamos aqui na Terra espiando e provando, isso é ou não é dor? É provação e expiação. E a maneira como nós encaramos isso, como nós vivenciamos essas dores, que foram escolhas feitas por nós antes de reencarnarmos, é que vai definir o sucesso ou não da nossa estada aqui na Terra. Então, do nascimento à morte, a vida está repleta de dor. Mas o sentido que damos a essa dor só depende de nós. Olha como isso vem ao encontro dos ensinamentos espíritas, porque são verdades. Se a encararmos de forma trágica, a dor se transforma em sofrimento. Se encararmos com sabedoria, os momentos mais duros da vida são portas abertas em direção a algo que precisamos conhecer. Nada acontece por acaso na nossa vida. Tudo que acontece são lições valiosas que nós ainda temos que aprender, por isso que estamos passando por este ou por aquele problema. Porque necessitamos de determinadas lições para adquirir conhecimentos, para que possamos evoluir. Conhecimento e sabedoria precisam estar associados para nos ajudar a acertar mais em nossa vida. Trazendo esses ensinamentos para os nossos dias, não é? Para o nosso cotidiano, para os nossos relacionamentos, se analisarmos com atenção, podemos avaliar quão pouco sábios nós temos sido nas nossas relações com nós mesmos, com os outros, né, com o nosso semelhante e com Deus. Se fizermos uma análise legal mesmo, bacana, do nosso dia, vamos ver quão pouco sábios fomos durante o dia. Quanto deixamos de aproveitar momentos muito bons da nossa existência. Então, sim, vamos citar alguns aqui, mas tem muitos, né? Alguns que foram me ocorrendo. Atitudes pouco sábias. Tomar decisões precipitadas, confiando no próprio conhecimento. Ora, o nosso conhecimento é relativo à nossa capacidade de conhecer. Então, às vezes, a gente acha que sabe muito, mas não sabe. E se precipita em tomar atitudes, baseando-se nos conhecimentos parcos que tem, e começa a errar. Começa a fazer bobagem. Mas tanto conhecimento pode despertar tanto orgulho. Imagina, se vou perguntar a alguém, eu sei, né? Aí se dá mal. Não dividir seu conhecimento com os outros. De que vai adiantar deter e reter conhecimentos? Nada. Pelo contrário, né? É igual aquele que tem uma fortuna enorme e não se utiliza dela. Não faz nem para si mesmo. Teve um caso que ele vendeu tudo com medo de ser roubado, transformou tudo numa barra de ouro gigante e enterrou. Só que ele não viu
que um inimigo, ou melhor, um amigo do alheio, viu onde ele enterrou e foi lá e roubou. Todo dia, antes de ele ser roubado, ele ia para lá, né, naquele local, cultuava, ficava imaginando que ele estava ali com o tesouro dele. Um dia ele resolveu ver se estava mesmo, não estava, entrou em desespero. Aí um amigo falou assim: ué, você está reclamando de quê? Aquilo nunca te serviu de nada e nem ia servir, só servia para você ir todo dia lá, ficar olhando para aquela terra ali onde você enterrou alguma coisa, de nada te serviu. Então, conhecimento retido e detido, né, não vai acrescentar nada para ninguém. Tem até uma historinha interessante do milho. Todo ano, um criador, um plantador de milhos, ele ganhava prêmio porque o milho dele era gigante. E ele sempre ganhava o prêmio. 5 anos consecutivos ganhando o prêmio de melhor plantação de milho, de melhor milho. Aí o repórter foi entrevistá-lo e ele, na entrevista, passava todas as dicas de como adquirir aquele milho maravilhoso. E ele contava que ele fornecia sementes do milho para os vizinhos. Aí ele falou: mas o senhor não compete com eles? O senhor não tem interesse, então, de guardar esse conhecimento para si? Ele falou assim: meu amigo, na época do milho maduro, o vento leva o pólen de canteiro a canteiro. E se eu tiver vizinhos com milho ruim, o pólen ruim deles vai contaminar o meu. Então eu tenho o maior interesse que todos tenham milhos ótimos, maravilhosos, para que todos possam ser beneficiados, senão o meu vai ser contaminado e eu não vou ter mais o meu milho gigante. É sábio ou não é? É. Eu até achei interessante essa questão de não reter conhecimento. Eu adoro caderno de receita. Meu filho fala que na época da informática, de tudo, você com um caderninho. Eu falei: adoro minhas receitinhas escritas, todas borradinhas já, né? Quando eu mudei para essa casa que eu moro, o meu caderno de receita sumiu. Eu fiquei meio triste, que eu falei: poxa, tinha todas as anotações, mudanças de quantidade, estava tudo ali, porque eu costumo acrescentar, mexer alguma coisa, né, na receita. Aí eu falei: que pena, agora eu não vou mais. Aí me ocorreu, eu vou refazer, porque as principais, as mais gostosas, eu tinha oferecido para os meus amigos, com o pulo do gato e tudo. Então era só ligar e fulano: não, pode deixar que eu mando para você, eu mando para você. Refiz o meu caderninho de receita. Se eu nunca tivesse, né, dividido com eles aquelas receitinhas boas, eu também não as teria, né? Então, deter e reter conhecimento é a pior coisa que a gente pode fazer sobre essa questão. Remoer passado. Não é nada sábio remoer passado. Passado é para ficar lá onde ele está. Por isso que é passado. Porque no passado nós tivemos boas e más experiências. Mas foi o que deu naquela época, ficar se culpando por alguma coisa que aconteceu, ou ficar remoendo o passado, e pior ainda, ficar mostrando para o outro, cultivando aquilo, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Isso é infernal, não é sábio. Porque nós vamos deixar de viver o nosso presente, que é tão importante para que a gente possa construir o futuro. Outra atitude pouco sábia: discutir quando os nervos estão à flor da pele. O que nós vamos conseguir com isso? Falar um monte de besteira, ofender, prejudicar, cortar relações, e não vamos cair em lugar nenhum bom. Então não é sábio, deixa, ainda que a gente tenha o conhecimento necessário para aquilo ali, não é de bom grado que se faça isso. Vamos deixar nosso conhecimento e nossas opiniões no congelador até que as coisas se acalmem e que aí se volte a conversar. Impor suas convicções a pessoas que não pensam como você. Que coisa mais desagradável é alguém que venha querer impor a convicção que carrega sobre nós, que temos as nossas e não pensamos como a outra pessoa. É falta de respeito, é falta de caridade. Não aprendemos isso na doutrina espírita, não recebemos esses ensinamentos do espiritismo. Acompanhando isso aí, usar seus conhecimentos para impor sua vontade a qualquer preço.
também é falta de respeito, é atentado ao livre-arbítrio da pessoa. Ninguém tem esse direito e não precisamos. Kardec sempre ensinou serenidade. Por quê? Ele dizia o seguinte: para que eu vou discutir? Para que eu vou querer impor as minhas convicções a outro que tem as dele? Se ele tiver certo, eu vou me juntar a ele. E se eu tiver certo, ele se juntará a mim. Para que fazer um estardalhaço nisso aí? Dê tempo ao tempo. Cada um tem o seu tempo de aprendizado. Cada um tem o seu tempo de aceitar as coisas. A gente aprende isso na natureza, né? Cada época planta-se determinado fruto. E ele vai levar tanto tempo para também germinar. Não adianta que nós não vamos conseguir nada, não é, fora do tempo. Querer levar vantagem em tudo, essa é terrível. Né? Até você no comentário no início falou sobre isso, querer a lei de Gerson, né? Coitado do Gerson. Foi falar uma coisa que às vezes ele nem sentia tanto, ficou marcado, ficou estigmatizado com a lei de Gerson, o jogador, né? De levar vantagem em tudo, como ele falava nas jogadas, né? E aquilo acabou sendo generalizado para todas as situações, né? Na questão do Livro dos Espíritos, 573, tem lá a missão dos espíritos. Qual é a principal missão dos espíritos? Instruir os homens, ajudá-los a avançar e melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Como que nós vamos poder levar vantagem em tudo? Não estaremos cumprindo a nossa missão. Então, não é uma atitude sábia. Deixar de ser feliz para ter razão, isso é outra bobagem. Na última vez que estivemos juntos, passei aquele vídeo, mas nem todo mundo pôde ler, porque realmente era legendado e eu não consegui dublado. Mas uma das coisas que aquele Elias aprendeu, na hora que ele estava vendo a água se aproximar do avião e que ele estava achando que ele ia morrer, era que ele nunca mais ia deixar de ser feliz para ter razão. Porque quando isso acontece, quando a gente quer ter razão em tudo, nós nos indispomos, nós nos contrariamos, nos aborrecemos pessoas que nós gostamos. Relações muitas vezes são cortadas nessas atitudes. Para quê? Não vale a pena. Então ele foi um dos ensinamentos que ele teve. Nunca mais eu vou deixar de ser feliz para ter razão. E isso é algo que a gente tem que aprender como atitude sábia. Deixemos, é o que nós comentamos agora mesmo. Se estivermos com a razão, a outra pessoa vai compreender, porque vai chegar um entendimento para ela. Então, para que fazer aquela discussão toda, aquela briga toda para provar que eu tenho? O que eu vou ganhar com isso? Uma indisposição? Perder a oportunidade de ser feliz naquele momento, porque eu estou discutindo para mostrar a minha razão. Adiar. Outra coisa que não é sábio é adiar as coisas como se fosse viver para sempre. Esse foi outro ensinamento que Elias descobriu na hora que ele achou que fosse perder a vida. Então ele entendeu que tudo pode acabar num instante. Então, para que adiar coisas importantes? Tanto que ele criou aquela frase, né? Coleciono vinhos ruins. Porque ele falou que um vinho bom, né, fica guardado, climatizado para comemorações importantes, para ser aberto com pessoas importantes. E se essa comemoração não chegar? E se não tivermos oportunidade de estar com essa pessoa tão importante? Então, ele não quis dizer que vai dar vinho ruim para ninguém. O que ele quis dizer é que ele não guarda mais vinho. Vai ficar lá, ao alcance da mão. E qualquer motivo deverá ser motivo de comemoração, porque o amanhã eu não sei se chega, o dele quase não chegou. Então são atitudes sábias de viver o hoje, porque o amanhã a gente não sabe se vem. Né? Então por que ficar deixando para depois? Tem aquele ditado comum aí, né? Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. É verdade. É corriqueiro, é chulo, mas é verdade. A gente não sabe se vai despertar pela manhã.
Então, se tivermos que comemorar, se tivermos que dizer para o outro coisas que nós queremos dizer, vamos dizer. Porque se a gente não tiver oportunidade, né? Nós sabemos pela doutrina espírita, pela lei da reencarnação, que sempre vamos ter chance. Mas agora, no momento, pode ser que não. Né? Então, quando essa chance virá? Na questão 919, Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento ao mal? Quer dizer, para podermos ter atitudes mais sábias, mais edificantes, como essas que nós acabamos de ler, que não são sábias, né? E eles responderam: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Pois é, essa máxima, essa afirmação, Sócrates trouxe isso quando não se relacionou com eles, porque eles não eram contemporâneos. Os 7 sábios da Grécia não eram contemporâneos de Sócrates, viveram 600 anos antes do Cristo, e Sócrates por volta de 400 e pouco, 500 e pouco, por aí, me lembro bem a data. Não eram contemporâneos. Mas Sócrates aprendeu isso lá. O oráculo de Delfos, oráculo é um templo de Apolo. Era o templo de Apolo que ficava em Delfos, uma cidadezinha na Grécia que não existe mais. E conta na mitologia que Apolo matou uma píton naquele oráculo. Essa cobra, né? Ela não é venenosa. E Apolo matou essa píton lá. E eles tinham uma relação muito grande com cobras, achavam que ela guardava sabedorias, né? Aí ele nominou as sacerdotisas de pitonisas. Por isso que se chamam pitonisas, aquelas intermediárias entre o deus Apolo e o homem. Então essas pitonisas ficavam nesse oráculo e elas eram intermediárias, né, do deus Apolo. E esses sábios se reuniam e chegaram à conclusão que para a felicidade do homem, ele tinha que se conhecer. Então está lá, essa inscrição estava, né? Mas deve estar, porque o local ele é cultuado, só não existe mais a cidade de Delfos. Está escrito assim: ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Mas esse conhece-te a ti mesmo, a gente até falou sobre isso, que está lá no Livro dos Espíritos, que a gente faça aquela avaliação, né, do nosso dia, se nós não tivermos nada para reprovar, porque assim a gente vai se autoconhecendo, e quando a gente encontra algo para reprovar, a gente conserta, né? Então isso não é muito simples. Disse, pois, Jesus, que também veio ao encontro desses ensinamentos, né, porque todos foram precursores dele, aos judeus que haviam crido nele, né? Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Feio, né? Crido, mas assim mesmo é o particípio do verbo crer. Se vos permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, olha, tudo se somando, né? Está em João, capítulo 8, versículo 32. E um dos seus aforismos mais brilhantes, Nietzsche nos diz: somente quando o homem tiver adquirido o conhecimento de todas as coisas, poderá conhecer-se a si mesmo. Porque as coisas nada mais são que as fronteiras do homem. Então, quando ele conhecer as fronteiras, conhecerá a si mesmo. No Livro dos Espíritos, 967, encontramos lá: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Também é grande, mas a gente vai no início. Em conhecer todas as coisas. Olha como vai se somando, né? Em conhecer todas as coisas. Não ter ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens.
O amor que os une é para eles a fonte de uma suprema felicidade. Mas, para isso aí, a humildade é condição fundamental para o conhecimento de si mesmo. Sem humildade, não se alcança o conhecimento de si mesmo. Sabe por quê? Não se ultrapassa as fronteiras das coisas. Ficamos lá, na superfície, e não chegamos à essência. O homem que considera sua razão infalível está bem próximo do erro. Essa afirmativa está lá na introdução de O Livro dos Espíritos. Sócrates se surpreendeu quando soube que Pítia, uma das sacerdotisas, uma das pitonisas do templo de Delfos, revelou que ele era o homem mais sábio de Atenas, porque Sócrates era ateniense, né? Ele, muito surpreso com aquela revelação, mas vindo de Pítia, era verdade, né? Ele disse, eu não sei por que me acham sábio, porque o que eu sei é que nada sei. Então, ele falou, mas por que estão me achando sábio? Mas é exatamente isso. Essa humildade que o levava a não conhecer a sua grandeza, a não conhecer o tamanho do seu conhecimento. Por isso que ele era sábio. Ele conhecia, mas achava que não, que tinha muito mais coisa para conhecer. E é verdade, mas o que ele conhecia o tornava o mais sábio, o homem mais sábio de Atenas. Somente a partir da humildade se pode começar a construir a verdadeira sabedoria. Tem uma historinha interessante de um sapo que ele queria emigrar do frio para um lugar mais quentinho. Ele tinha uma inveja dos gansos, que partiam todos voando à procura de um lugar mais quentinho. Aí, quando eles estavam assim em terra, ele começou a conversar com os gansos, falou, poxa, mas eu queria tanto ir. Ué, vamos para um lugar mais quentinho. Ele falou, mas como? Eu não tenho asa, eu não vou. Aí os gansos, então você não pode ir. Aí ele falou, não, mas eu sou sábio, eu tenho muito conhecimento e sabedoria, com certeza eu vou encontrar um meio, um jeito de ir. Aí ele deu ideia que os gansos o levassem preso numa vara, que eles segurassem com o bico, né, e o outro também, e ele se agarraria com aquela boca grande que ele tinha, ele se agarraria naquela vara e ele voaria com eles. E assim foi, deu certo. Só que quando ele estava se aproximando de onde eles deveriam ficar, as pessoas olhavam aquilo e ficavam maravilhadas. Um sapo voando, com um ganso segurando uma vara. Quem teve essa ideia? E o sapo, muito orgulhoso, muito, abriu a boca grande e disse, essa ideia foi minha, e puf, se esborrachou no chão. Quer dizer, é o conhecimento desacompanhado da sabedoria, né? Um idiota, quer dizer, sabia muito e não soube aplicar, e morreu lá, né? Está parado lá no chão. A própria Bíblia diz para a gente, tem aqui uma coisa importante ainda antes para a gente reconhecer aqui. Isso eu já falei. Somente a partir da humildade se pode conhecer e construir a verdadeira sabedoria. A própria Bíblia nos mostra e nos ensina aqui. Olha que importante isso aí. Se você não se conhece, seguirá o caminho do rebanho. Quem não conhece, segue o outro. Não tem aquele ditadinho, Maria vai com as outras? Pois é, não tem opinião própria, não tem conhecimento, não tem sabedoria, vai com o rebanho. Mas aquele que já adquiriu conhecimento, ele pode determinar o seu caminho, ele pode determinar a sua rota. Quem não conhece, não pode. Fazer bom uso do conhecimento que possuímos e saber aplicá-lo na hora certa é sabedoria. Com certeza, atitudes sábias vão nos poupar aborrecimentos, constrangimentos, dores físicas e morais
e pode nos livrar até da morte. Tem uma outra historinha que eu já contei aqui para vocês, mas essa também, ele usou muito da sua sabedoria. Era um homem muito religioso, inteligente, tinha muito conhecimento, mas ele foi pego para bode expiatório. Houve um assassinato, era pessoa importante, pegaram aquela criatura para bode expiatório. Mas o juiz queria dar uma chance a ele e ficar bem com todos, né? Queria dar uma de bonzinho. Mas ele sabia que ele não era culpado, ele sabia que o culpado pertencia ao grupo dele. Mas quis dar uma chance. Então, no julgamento, falou para todos: olha, você terá uma chance de se livrar da forca. Eu vou escrever inocente e culpado em 2 papeizinhos. Você vai tirar. Aquele que você tirar vai ser a sua sentença. Claro que o juiz não era bobo, escreveu culpado nas 2 e ele, na sabedoria que ele carregava, ele sabia que ele ia fazer isso. Então, o que ele fez? Foi lá, tirou o papelzinho, botou na boca e engoliu. Ué, mas e agora? Como é que você vai saber? Como é que nós vamos saber qual que você escolheu? Ele falou: é só abrir o outro. O que eu escolhi é o contrário do que está aí. E não era, né? Mas quando abriram, estava lá culpado. Então, para todos, o que ele tinha escolhido era o papelzinho escrito inocente. Usou de sabedoria? Usou. Pois é, se nós não usarmos a nossa sabedoria, ou se não adquirirmos, estamos ferrados, né, nessa vida aí. Se desenvolvermos isso, não vamos precisar levar vantagem em nada. O próprio conhecimento que carregamos, associado a um equilíbrio através, né, dessa sabedoria, nós vamos nos livrar de muitas situações. Para a gente terminar, mais uma história. 2 discípulos procuraram um mestre para saber a diferença entre conhecimento e sabedoria. O mestre disse-lhes: amanhã, bem cedo, coloquem dentro dos sapatos 20 grãos de feijão, 10 em cada pé. Subam em seguida a montanha que se encontra junto a esta aldeia, até o ponto mais elevado dela. No dia seguinte, os jovens discípulos começaram a subir o monte. Lá pela metade, um deles estava padecendo de grande dor, de grande sofrimento. Seus pés estavam doloridos e ele reclamava muito. O outro subia naturalmente a montanha, feliz da vida, sorridente. E o companheiro disse para ele: meu caro colega, ontem à noite cozinhei os 20 grãos de feijão. É comum que se confunda conhecimento com sabedoria, mas essas são coisas bem diferentes. Se prestarmos atenção, podemos verificar que a diferença é clara e visível. O conhecimento é o somatório das informações que adquirimos, é a base daquilo que chamamos de cultura. Podemos adquirir conhecimento sem querer, vivendo experiências fora dos livros e das aulas teóricas. Podemos nos tornar cultos sem sairmos da reclusão de uma biblioteca. Já a sabedoria, por outro lado, é o reflexo da vivência na prática, quer pela experimentação, quer pela observação da utilização dos conhecimentos previamente adquiridos. Para se ser sábio, é preciso viver, experimentar, ousar, ponderar, amar, respeitar, ver e ouvir a própria vida. É preciso buscar, sim, o conhecimento, a informação, deve-se atentar para não se tornar alguém fechado em si mesmo e no próprio processo de aprendizado. Fazer isso é o mesmo que iniciar uma viagem e se encantar tanto com a estrada a ponto de se esquecer para onde se está indo. E isso não parece ser uma atitude muito sábia. Então, sejamos sábios, vivamos, amemos e compartilhemos o que há em nossos corações. Esperamos, através de nossos conhecimentos, adquirir sabedoria
para cozinhar os feijões da vida. O professor, o mestre, não disse que os feijões tinham que estar crus. Mandou colocar 10 em cada pé. Só falou isso. O mais esperto, que era mais sábio, cozinhou. Não teve dor nem sofrimento. O outro não soube usar de sabedoria, ficou lá com os pés arrebentados. Isso é a vida. Né? Nós já tivemos outras oportunidades com outros exemplos aqui. Damocles é outro que é da história, também da mitologia. Ele era um súdito do rei de Corinto e ele queria ser rei. Aí o rei quis fazer essa vontade, pelo menos por um dia. Então colocou lá Damocles no trono, com direito a cetro e coroa, a banquetes e tudo mais. Quando ele estava no auge da festa, ele olhou para cima e viu uma espada acima da cabeça dele, presa com um fiapo da crina do cavalo. Pronto, acabou com a alegria de Damocles. Ele não quis mais ser rei, ele não conseguiu mais comer nada, ele não conseguiu mais ser feliz. Agora, quem disse que ele não poderia mandar tirar aquela espada de lá? Ele era o rei, a espada estava lá, mas o rei não impediu que ela fosse tirada. Ele que não teve sabedoria o suficiente para mandar tirar. E é assim que a gente lida na nossa vida. A gente vive com uma espada sobre a cabeça, morrendo de medo que ela caia ali e parta a nossa cabeça, mas não tem sabedoria o suficiente para tirá-la de lá. Ninguém impede que a gente atire de lá, mas nós não temos ousadia, coragem e sabedoria necessária para isso. Aí vivemos atormentados, vivemos apavorados, temerosos, sem energia para trilhar aí o caminho que temos que trilhar nessa encarnação. Então, que a gente seja mais sábio nas nossas atitudes, adquira conhecimentos, mas saiba o que fazer com ele, para que ele possa nos ajudar nos momentos difíceis da nossa vida. Muita paz para todos. Meus jovens, é por isso que eu tenho sempre dito para vocês que nós temos que sair daqui filósofos e teólogos. Nós temos que sair daqui perguntando, questionando. Nós não podemos ficar parados, simplesmente ouvir e acumular. O grande Einstein também dizia isso, né, Sueli? Que a imaginação é mais importante que o conhecimento. E o conhecimento, como nós vimos aí, é você se informar, ter informações, ter conhecimento. Agora, imaginar e aplicar aquilo é que realmente é a dificuldade. Nós já sabemos disso e os espíritos nos consolam. A doutrina espírita nos consola, dizendo que nós teremos outras vidas, outras oportunidades, como estamos tendo agora. Essa nossa agora é uma continuidade das que nós já tivemos para trás. E vamos continuar até nós aí nos afinarmos com a perfeição. Então o Espiritismo é assim, viu? Dentro de Livro dos Espíritos, dentro das obras básicas, nós temos todos os recursos para compreendermos a vida, compreendermos o infinito, compreendermos todas as coisas e realmente nos esforçarmos em aplicar isso em nosso próprio benefício.